Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, tudo bem? Tudo ótimo. Então, meu nome é tal, tenho 18 anos e há quase 8 meses conheci uma menina no Tinder, por quem me apaixonei perdidamente. Ela mora em uma cidade a mais ou menos 250 quilômetros de distância da minha. Nos conhecemos no Tinder e logo trocamos WhatsApp e começamos a conversar. Parece que desde o início já estávamos apaixonadas uma pela outra. Com 3 meses e meio, por aí, de conversa, ela veio para a minha cidade me ver. Mais especificamente, na minha casa mesmo. Ela veio, ficou 2 dias e me pediu em namoro. Aceitei. Daí ela voltou para a casa dela, começamos a namorar à distância. Depois de 2 meses e pouco que ela veio aqui, eu fui lá na cidade dela passar o ano novo. Fiquei uns 4 dias. Eu estava perdidamente apaixonada e ela parecia estar também, mesmo que nós só nos vimos 2 vezes dentro desses quase 8 meses que começamos a conversar. Ela se mostrava louca por mim. Como namorávamos à distância, conversávamos por WhatsApp o tempo inteiro, o dia todo, e à noite geralmente fazíamos ligação de vídeo. André, ela me fazia juras de amor por mensagens, nas chamadas também. Dava um jeito de colocar alguma palavra de carinho em todas as mensagens que me enviava. Fazia declarações de amor e etc. E quando estávamos juntas, que foram apenas em 2 momentos, nossa, ela me colocava num pedestal, me tratava como uma princesa. No ano novo, quando me viu arrumada para a festa, simplesmente olhou para mim e chorou. Olhou no meu olho chorando e dizendo que eu era a mulher mais linda do mundo e que nunca tinha amado ninguém como me amava. Pois bem, eu acreditava em tudo, eu amei e ainda a amo muito, pois faz apenas 3 dias do término. E foi assim. Quinta-feira passada ela foi num retiro da igreja dela, Igreja Católica, e voltou terça me dizendo que não queria mais ficar comigo porque queria renunciar ao pecado. André, meu mundo caiu. Como que uma pessoa que num dia está fazendo juras de amor para mim, dizendo coisas lindas, chega numa terça-feira qualquer e fala isso para mim? Eu tô devastada. Minha querida, aí entra a questão religiosa. Aí entra a questão religiosa. Um pouco antes, mas assim, olha, 2 minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo, aqui no meu Facebook apareceu uma sugestão. Deixa eu ver se está aqui ainda ou se já saiu da tela. Agora o Face está assim, né, gente? A gente entra em outra aba, porque eu estava com a aba do YouTube aberta, e a gente volta para o Face, ele atualiza já, né? Aqui. Então aparece outra postagem. A postagem que eu estava lendo os comentários, inclusive, ó. Agora, cadê, ó? Foi para onde? Ele atualiza, ou seja, eu não acho mais agora aquela página nunca mais na vida. Eu estava até lendo os comentários, não era para eles deixarem? Puxa vida. A página que eu estava lendo foi uma página que sugeriu um filme, e era um filme de temática gay. Então, onde um cara mais novo se apaixona por um cara mais velho e tal. E aí eu fui até ver onde que passava isso, e tá no próprio YouTube, por isso que eu estava com a aba do YouTube aberta. E eu fui ler os comentários, e veja bem, eu fui ler os comentários porque eu queria ver se as pessoas estavam falando que a série era legal ou não. Foi para isso que eu fui ler comentários. E para minha surpresa, a hora que eu fui ler os comentários, o primeiro já falava, os sodomitas, na época que usava a palavra sodomita, meu Deus do céu, tá usando, né? Os habitantes de Sodoma, os sodomitas que não herdarão o reino dos céus, que não sei o quê.
Enfim, tá vendo? A página foi embora, mas eram muitos comentários religiosos no começo. Lógico, né? Em meio aos comentários tinha gente falando, eu assisti a série, quero que eu queria saber a opinião da série. O povo entra com esses comentários e aí vão falar, e vão fazer, e vai fazer, e vai fazer. Aliás, eu nem gosto de ficar falando disso, porque assim, deixa a pessoa lá, a pessoa ela vive dentro daquele mundo, ela vive naquela bolha, e aquilo é a mais profunda verdade para ela, então deixa ela. Agora, você está vendo? Isso afeta na maneira como as pessoas vão viver, lógico. Então você está vendo? Não herdarão o reino dos céus. Então, antes, né, você está condenado ao fogo do inferno. Agora mudou um pouco a temática. Agora é só você viver de maneira celibatária. Então, quer dizer, antes já mandava para o fogo do inferno. Agora já estão dando uma alternativa. Mas qual é a alternativa? A alternativa é você abrir mão de quem você é. Não é abrir mão de quem você é. Você pode continuar sendo gay, é só não praticar. Ou seja, é só não viver a sua sexualidade, porque assim não me incomoda. Essa é a verdade. Porque a sexualidade do gay incomoda. Você pode ver, as pessoas... A sexualidade do gay incomoda. Então você tem que não fazer isso. Então, não mostre para mim, não demonstre, pelo amor de Deus, não dê a mão para outro homem, não mostre, pelo amor, esconda, não fale, eu não quero saber. Bom era antigamente, que tudo tinha que viver escondido, tudo tinha que viver, sempre teve, desde que o mundo é mundo, mas era tudo muito escondido. Ou seja, vivam nos esgotos, feito ratos, vivam no esgoto. Eu não quero que vocês vivam no esgoto. Não quero que vocês saiam. Eu sei que vocês existem, mas vocês precisam estar aí no esgoto. E aí é isso, minha querida. Aí a pessoa escuta um negócio desse, a pessoa escuta que tudo bem você ser gay, é só você não praticar. Então é óbvio que ela, tá vendo? Ela falou pra você que ela vai renunciar ao pecado, certo? Eu não posso viver a minha sexualidade. Sexualidade dada por Deus. Mas eu não posso viver. Eu tenho que reprimir isso em mim. Reprimir. Parece a Idade Média, onde o sexo, independente, né, de sexualidade, se é hétero, se é gay, o sexo, na Idade Média, era algo pecaminoso. Puras, eram os padres, os bispos, os sacerdotes, né, porque eles eram celibatários. Então, esses são dignos. O sexo era muito mal visto na Idade Média. Por isso que tinha gente que usava o cilício, apertava aqui a virilha, né, para sentir dor e aí então não sentir tesão, para não ceder aos caprichos da carne. Então você está vendo, eu torturo a carne, eu amarro aquela cinta com aquele cilício aqui. Aquilo ficava, né, machucando aqui a virilha, para eu não ceder aos caprichos da carne. E agora é isso, então eu tenho que renunciar ao sexo, tenho que renegar a sexualidade. Era o heterossexual na Idade Média. Agora é isso, você tem que renegar o pecado. E isso agora é colocado então para os gays. E a religião, ela tem um apelo forte. Aí você ouve aquilo, claro, você acredita piamente e você vive aquilo. E aí você se enxerga como um erro. Por que tem suicídio no meio gay? Porque a pessoa não consegue se aceitar. Além dos preconceitos, muitas vezes ela tem essa ideia de que ela é um erro. E o que a gente faz com o erro? A gente elimina. A pessoa se mata. Esses os que cometem suicídio de maneira direta, porque tem aqueles que vão cometendo suicídio de maneira indireta. Quantos são os gays que se acabam em droga? Que é uma maneira de eu me anestesiar, de eu não encarar essa realidade preconceituosa, de eu não encarar essas coisas. Então eu me anestesio. Enfim, é dentro dessa ótica, minha querida, que a gente entende isso aqui. É com esse viés. Tá vendo? E nessa ótica, nesse viés, existe amor nisso? Eu quero que o outro reprima a sexualidade dele. Mata isso aí dentro de você. E eu tô falando isso porque eu te amo, hein? Eu tô falando isso porque eu quero zelar por você. Então, dentro dessa esfera religiosa, a gente entende o porquê a pessoa abre mão disso. Com sofrimento, a pessoa abre mão disso. E você, minha querida, toca o barco e vai viver sua vida. Vai viver sua vida, tal, entendeu? Não fica aí criando expectativa de que amanhã ela vai perder, amanhã...
Porque a pessoa, quando está dentro desse negócio religioso, e, meu bem, tem gente que até pode amanhã ou depois superar esse estigma religioso e tal, mas grande parte, ou vai demorar muito tempo. Aí fica bem, depois cai de novo, fica bem, entra em crise de novo, e assim vai. Então, se eu fosse você, tocaria o barco. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.